O pequeno bastão branco com 2 linhas rosadas repousava sobre a pia de mármore do banheiro simples, mas impecavelmente limpo. Diana encarava o resultado com um misto de euforia e pânico controlado, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar pela boca. Era real. Depois de meses de planejamento meticuloso, consultas médicas que a deixavam ansiosa e uma coragem que ela mesma desconhecia possuir, seu sonho mais íntimo, mais acalentado, estava se concretizando. Ela seria mãe. Sozinha por uma escolha consciente e dolorosa, mas com o coração transbordando de um amor que já era imenso, palpável, por aquele ser minúsculo que começava a se formar dentro dela, uma promessa de vida e de renovação. Era um ato de rebeldia contra um passado de desilusões amorosas que quase a fizeram desistir de si mesma. Uma afirmação de sua independência arduamente conquistada e, acima de tudo, um ato de amor puro e incondicional. Seus dedos trêmulos traçaram o contorno da barriga ainda lisa, um sorriso terno e incrédulo, brincando em seus lábios enquanto lágrimas de pura emoção, quentes e libertadoras, escorriam por seu rosto. Este era o seu caminho, a sua felicidade construída tijolo por tijolo, com a argamassa da esperança e da resiliência. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita e se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. Diana secou as lágrimas com as costas da mão, a determinação faiscando em seus olhos castanhos, agora avermelhados, mas brilhantes. Aquele era apenas o começo de uma longa e desafiadora jornada, ela sabia. Dona de uma pequena e charmosa floricultura e ateliê de arranjos personalizados, a Flor de Lis, ela havia economizado cada centavo nos últimos 5 anos, abdicando de pequenos luxos, focada em seu objetivo maior. Preparara-se não apenas financeiramente, mas emocionalmente, lendo livros, participando de fóruns online de mãe solo, fortalecendo sua rede de apoio. Seu apartamento, embora modesto, era um ninho acolhedor, cada canto decorado com cores suaves, plantas viçosas que ela cuidava com esmero, e o aroma constante e reconfortante de flores frescas. Ali, entre suas petúnias e begônias, ela se sentia segura, pronta para oferecer o melhor de si para o seu bebê. Lembrou-se de uma conversa com sua melhor amiga, Laura, na semana anterior à inseminação. Você tem certeza de... É uma responsabilidade imensa, Laura perguntara, a preocupação genuína em sua voz. Tenho, Lau, mais certeza do que qualquer coisa na vida. E medo também, mas a vontade é maior, respondera Diana. E a amiga, vendo a convicção em seus olhos, a abraçara forte. Sua decisão pela produção independente não fora tomada de ânimo leve, nem era fruto de um impulso. Anos atrás, um relacionamento doloroso a deixara em pedaços, o coração estilhaçado como um vaso de cristal atirado ao chão. Miguel, seu ex-noivo, um homem charmoso e aparentemente compreensivo, revelara-se, com o tempo, egoísta e profundamente avesso à ideia de filhos. Filhos são uma âncora, Diana. Um retrocesso para uma mulher moderna e inteligente como você. Nós temos o mundo para conquistar, viagens para fazer. Ele dissera certa noite, com uma frieza que a gelara até a alma. As palavras dele, cruéis e diretas, cravaram-se em seu peito como farpas, mas também acenderam uma chama de indignação e, paradoxalmente, de libertação. Diana não permitiria que o sonho de ser mãe, um desejo que pulsava em suas veias desde a adolescência, fosse ditado ou destruído por ninguém. Rompeu o noivado, enfrentou a dor da perda e do luto pelo futuro que idealizara. E com o tempo, a ideia de uma maternidade solo floresceu, forte e vibrante como seus arranjos mais belos. Era seu jeito de dizer ao mundo e a si mesma que ela era completa, capaz, e que seu amor maternal não precisava da chancela de um parceiro para existir. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um arranha-céu espelhado que perfurava o céu cinzento como um monumento ao poder e à ambição, Lisandro Montenegro comandava seu império com a precisão de um general em campo de batalha. Sua sala, no último andar da Montenegro Corp, era um testamento ao seu sucesso
e ao seu gosto impecável e frio. Tons de cinza, preto e aço dominavam o ambiente minimalista, onde cada objeto parecia ter sido colocado com precisão cirúrgica. Grandes janelas de vidro, do chão ao teto, ofereciam uma vista panorâmica da metrópole pulsante, um mar de concreto e luzes que se estendia até onde a vista alcançava. Mas Lisandro raramente dedicava mais que um olhar fugaz à paisagem. Seus olhos azuis, penetrantes como lascas de gelo, estavam sempre focados nos gráficos de desempenho, nos relatórios financeiros, nas estratégias de expansão que poderiam levar a Montenegro Corp a novos patamares. Acabara de encerrar uma teleconferência tensa com investidores asiáticos, onde sua habilidade de negociação e sua frieza habitual foram postas à prova. Sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, um fardo que carregava desde muito jovem. Lisandro era um homem feito por si mesmo, apesar de herdeiro de uma fortuna considerável. Assumira os negócios da família aos 20 e poucos anos, após a morte prematura e trágica de seu pai em um acidente de carro, e multiplicara o patrimônio com uma audácia e uma inteligência que intimidavam seus concorrentes e, por vezes, até mesmo seus colaboradores mais próximos. Mas o sucesso cobrara seu preço. A armadura de frieza que ele vestia não era apenas para os negócios. Tornara-se sua segunda pele, uma barreira contra as dores e as decepções do mundo. Relacionamentos eram transações. Emoções eram fraquezas a serem suprimidas. Seu coração, se ainda batia por algo além da adrenalina de fechar um grande negócio ou da memória dolorosa de seu pai, estava trancado a 7 chaves. A única mulher em sua vida com quem mantinha um contato regular e minimamente afetuoso era sua mãe, Helena, uma dama da alta sociedade que vivia preocupada com o futuro solitário do filho e sonhava em vê-lo casado e com herdeiros que perpetuassem o nome Montenegro. Você precisa de alguém, Lisandro, alguém que traga luz para essa sua vida tão sisuda. Ela lhe dissera ao telefone mais cedo, e ele, como sempre, desconversara com uma desculpa qualquer sobre trabalho. O destino, contudo, tem um jeito peculiar de tecer suas tramas, de cruzar caminhos que, à primeira vista, parecem seguir em direções diametralmente opostas. A Montenegro Corpix estava planejando seu baile anual de caridade, um evento grandioso que reunia a elite da cidade para arrecadar fundos para diversas instituições. Este ano, Helena Montenegro, encarregada de parte da organização, decidira que queria algo diferente para a decoração floral, algo menos formal, menos engessado e mais com alma, como ela mesma dissera, cansada dos arranjos padronizados dos anos anteriores. Uma amiga, frequentadora assídua de pequenas galerias e ateliês charmosos, lhe indicara a Flor de Lis, elogiando a sensibilidade e o talento de sua proprietária. Diana recebeu o contato da senhora. Montenegro, com surpresa e um frio na barriga, que rivalizava com os enjoos matinais que começavam a dar o ar da graça. Era uma oportunidade gigantesca para sua pequena empresa, a chance de mostrar seu trabalho para um público influente. Preparou um portfólio caprichado, escolhendo suas melhores fotos, e foi para a reunião na imponente sede da Montenegro Corp. Sentiu-se um peixe fora d'água naquele ambiente luxuoso e austero, o mármore polido refletindo sua imagem um pouco intimidada, mas não se deixou abater. Respirou fundo, lembrou-se de sua força e do seu bebê e seguiu em frente. Helena Montenegro a recebeu com um sorriso afável e olhos gentis, e Diana logo se sentiu mais à vontade, explicando suas ideias, mostrando fotos de seus trabalhos, a paixão transbordando em cada palavra, em cada gesto. Helena ficou encantada, não apenas com os arranjos criativos e originais, mas com o brilho nos olhos da jovem florista, uma luz que parecia irradiar de dentro. O contrato foi assinado. Diana e sua pequena equipe, composta por mais 2 ajudantes em meio período, teriam muito trabalho pela frente. Nas semanas que se seguiram, ela mergulhou de cabeça nos preparativos para o baile, dividindo seu tempo entre as encomendas regulares da floricultura, os cuidados iniciais com a gravidez, que ela mantinha em segredo, compartilhando apenas com Laura, e o planejamento minucioso da decoração do evento. Cada escolha de flor, cada fita, cada vaso era pensado com carinho e precisão.
Na véspera do baile, Diana foi pessoalmente supervisionar a montagem no suntuoso salão. Tudo precisava estar perfeito. O cheiro das rosas, lírios e orquídeas misturava-se ao aroma suave de cera de abelha dos grandes candelabros, enquanto dava os últimos retoques em um arranjo monumental de rosas colombianas e folhagens tropicais no centro do salão. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação estranha de estar sendo observada. Virou-se lentamente e deu de cara com ele. Lisandro Montenegro. Ele a observava com uma intensidade que a desarmou por um instante. Os braços cruzados sobre o peito largo, a expressão indecifrável. Os olhos azuis eram ainda mais frios e penetrantes ao vivo, o maxilar travado, a postura impecável em seu terno escuro, feito sob medida. Senhorita, ele começou, a voz grave e cortante, sem qualquer traço de cordialidade, o som ecoando levemente no vasto salão. Sou Diana Alencar, da Flor de Lis, a responsável pela decoração floral. Ela respondeu, tentando manter a voz firme, embora seu coração batesse descompassado. Aquele homem emanava uma aura de poder e controle que era quase palpável, intimidante. Lisandro percorreu o salão com um olhar crítico, demorando-se em cada detalhe, desde os arranjos das mesas até as guirlandas que adornavam as colunas. Diana prendeu a respiração. Um elogio vindo dele seria improvável, sabia disso, mas uma crítica poderia ser devastadora para sua confiança e para a reputação de sua empresa. Ele parou diante do arranjo que ela acabara de ajustar. Eram lírios brancos imaculados, orquídeas raras de um tom púrpura profundo e folhagens exóticas, combinados de uma forma que parecia ao mesmo tempo selvagem e sumamente elegante. Ele pareceu notar um pequeno galho de jasmim que ela adicionara, um toque pessoal que remetia ao perfume favorito de sua avó. Minha mãe tem um gosto peculiar, ele disse finalmente, o tom neutro, quase entediado. Não era um elogio, tampouco uma crítica direta. Era apenas uma constatação fria, distante. Espero que tudo esteja à altura das expectativas. Este evento é crucial para a imagem da empresa e para as causas que apoiamos. Diana sentiu uma pontada de irritação diante da falta de apreço da sobranceria velada. Reuniu sua coragem. Tenho certeza de que a decoração agradará a todos, Sr. Montenegro. Assim como agradou sua mãe, que participou ativamente das escolhas e demonstrou grande entusiasmo. Ela sustentou o olhar dele, recusando-se a ser intimidada. Um leve arquejar de sobrancelha foi a única reação dele. Veremos. Dito isso, virou-se e afastou-se com a mesma altivez com que chegara. Os sapatos caros mal fazendo ruído no chão encerado, deixando Diana com uma sensação estranha de desafio, uma pontada de frustração e uma inexplicável curiosidade sobre aquele homem enigmático e gelado. Ela não sabia, mas aquele breve encontro, aquela colisão de dois mundos tão distintos, era apenas o prelúdio de uma mudança sísmica em sua vida cuidadosamente planejada. Aquele milionário frio havia cruzado seu caminho, e nada, absolutamente nada, permaneceria igual. Os primeiros acordes de uma melodia complexa e inesperada começavam a soar, e o destino, com seu sorriso zombeteiro, já preparava os próximos movimentos no tabuleiro da vida. Diana, concentrada em seu sonho de maternidade solo, em proteger a pequena chama de vida que carregava, mal podia imaginar que o maior desafio, e talvez a maior surpresa, ainda estava por vir, personificado naqueles olhos azuis e impenetráveis que pareciam enxergar através dela. O baile de caridade da Montenegro Corp foi um sucesso retumbante, superando todas as expectativas. O salão, transformado por Diana em um jardim encantado, arrancou suspiros e elogios rasgados da alta sociedade, geralmente tão contida e crítica. As flores, em arranjos que mesclavam sofisticação clássica com um toque de ousadia romântica e contemporânea, eram o assunto da noite, fotografadas incansavelmente para colunas sociais e blogs de eventos. Diana, apesar do cansaço acumulado e dos enjoos matinais que, teimosos, ainda a pegavam de surpresa em momentos inoportunos, sentia uma pontada de orgulho e satisfação profissional. Seu trabalho falava por si, e a resposta positiva era a melhor recompensa. Ela observava de um canto discreto perto da entrada de serviço, vendo os convidados circularem,
os vestidos longos e as joias brilhantes contrastando com a suavidade orgânica de suas criações florais. Viu Helena Montenegro sorrir abertamente, os olhos brilhando de contentamento, enquanto recebia os cumprimentos, e isso já era uma grande validação. Lisandro, como anfitrião principal e presidente da Montenegro Corp, era a personificação da eficiência e da distância calculada. Cumprimentava os convidados importantes com uma polidez fria, quase mecânica, seus olhos varrendo o ambiente como se procurasse por falhas invisíveis ou oportunidades de negócios, mesmo ali, naquele contexto social. Em alguns momentos, seus olhares se cruzaram com os de Diana por sobre a multidão. Ela sustentava o contato visual por alguns segundos, uma faísca de desafio e uma pitada de curiosidade em seu semblante, antes de desviar o olhar e voltar sua atenção para algum detalhe da organização. Ele, por sua vez, parecia dissecá-la com aqueles olhos azuis penetrantes, uma expressão indecifrável no rosto esculpido. Havia algo nela que o intrigava, uma autenticidade, uma calma resoluta que destoava da frivolidade calculada e das máscaras sociais da maioria das pessoas em seu círculo. Ele notou a forma como ela interagia com sua pequena equipe, com gentileza, mas firmeza, e como seus olhos brilhavam ao falar das flores com um garçom curioso. Aquilo era diferente. No final da noite, exausta mas contente, Diana coordenava a desmontagem da decoração com sua equipe. Era um trabalho pesado, mas ela gostava de garantir que tudo fosse retirado com cuidado. As flores, ainda aproveitáveis, seriam doadas a um asilo no dia seguinte. Foi quando Helena Montenegro se aproximou, o sorriso ainda presente, a elegância intacta mesmo após horas de evento. Diana, minha querida, estava tudo absolutamente deslumbrante. Não recebi nada além de elogios efusivos. Você tem um talento raro, uma sensibilidade única. Muito obrigada, senhora Montenegro. Fico imensamente feliz que tenha gostado e que o evento tenha sido um sucesso. Diana respondeu, genuinamente agradecida, sentindo o cansaço dar lugar a uma onda de satisfação. Gostado? Eu amei. Você superou todas as minhas expectativas, tanto que gostaria de lhe fazer uma proposta. Helena fez uma pausa, criando um leve suspense, os olhos brilhando com entusiasmo. Tenho uma casa de campo, um refúgio onde gosto de passar os fins de semana e onde guardo as memórias mais preciosas do meu falecido marido. E em breve, daqui a umas 3 semanas, darei uma festa mais íntima lá, para celebrar o que seria o aniversário dele, reunindo apenas os amigos mais próximos e a família. Gostaria que você cuidasse da decoração, algo mais rústico, aconchegante, que combine com o espírito do lugar. Diana sentiu o coração dar um salto. Mais um trabalho importante, e de natureza tão pessoal. Seria uma honra e um prazer, senhora Montenegro. Adoraria conhecer o local para me inspirar. Enquanto conversavam sobre os detalhes iniciais, imaginando paletas de cores e tipos de flores campestres, Lisandro se aproximou. A aura de frieza ao seu redor era quase palpável, fazendo com que a pequena equipe de Diana, que estava por perto, se encolhesse sutilmente e redobrasse a atenção em suas tarefas. Mãe, o motorista à espera, ele disse, a voz controlada sem inflexão. Seu olhar recaiu sobre Diana, e por um instante fugaz, quase imperceptível, ela pensou ter visto um lampejo de algo diferente ali, talvez uma curiosidade reticente, mas foi tão rápido que ela duvidou dos próprios sentidos. Lisandro, querido, estava justamente convidando Diana para decorar a casa de campo para a recepção em memória de seu pai. Ela aceitou. Helena anunciou animada, tocando o braço do filho. Lisandro apenas assentiu, os lábios formando uma linha fina, o olhar varrendo Diana de cima a baixo, como se a avaliasse. Desde que não interfira nos orçamentos e prazos da empresa para futuros eventos corporativos de maior porte, suponho que seja aceitável. Sua voz soou mais como uma advertência do que uma aprovação. Diana sentiu o sangue ferver com a implicação de que ela poderia ser relapsa ou inflacionar custos. Meus honorários são justos e meu profissionalismo inquestionável, senhor Montenegro. Ela rebateu, a voz mais firme do que pretendia, os olhos castanhos faiscando. E garanto que a qualidade do meu trabalho é consistente, independentemente do tamanho do evento ou do cliente. Um silêncio tenso pairou no ar. Helena olhou de um para o outro, um pouco desconcertada pela troca de farpas veladas.
Lisandro encarou Diana, e desta vez o lampejo em seus olhos foi inconfundível. Surpresa, talvez até um pingo de respeito relutante diante da ousadia e da assertividade dela. Ninguém costumava confrontá-lo daquela maneira, especialmente alguém que dependia de sua aprovação. Que assim seja, ele disse, por fim, o tom ainda frio, mas talvez um grau menos glacial. Virou-se e acompanhou a mãe até a saída, não sem antes lançar um último olhar indecifrável para Diana. Nos dias seguintes, Diana começou a planejar a decoração para a casa de campo. A gravidez seguia seu curso, e com ela, os sintomas se intensificavam. Os enjoos eram mais frequentes pela manhã, e um cansaço persistente a acompanhava como uma sombra. Mas a alegria de sentir seu bebê crescendo, a expectativa de tê-lo nos braços, a impulsionava. Ela ainda não havia contado a ninguém sobre a gravidez, exceto a sua melhor amiga, Laura, que era seu porto seguro e a ouvia com paciência e carinho. Queria esperar passar o primeiro trimestre, o período mais crítico, para compartilhar a notícia mais amplamente. A visita à casa de campo dos Montenegro foi marcada para uma tarde de sábado ensolarada. Diana foi sozinha, pois queria sentir a atmosfera do lugar, inspirar-se sem interferências. A propriedade era magnífica, superando suas expectativas. Uma construção antiga, de pedras rústicas e madeira nobre, com grandes janelas que se abriam para um jardim exuberante, repleto de árvores centenárias e um lago sereno que espelhava o céu azul. Era um oásis de tranquilidade, muito diferente da frieza calculada da mansão da cidade. Enquanto explorava o local, imaginando flores silvestres em jarros de cerâmica, luzes âmbar penduradas nas árvores e tecidos naturais como linho e algodão cru, ouviu passos atrás de si. Virou-se e lá estava ele, Lisandro, encostado no batente de uma porta de celeiro convertida em sala de jogos, os braços cruzados, a camisa de linho branca com as mangas dobradas, conferindo-lhe um ar informal, quase despojado, que ela nunca vira. Ele a observava com aquela intensidade habitual. "Perdida, senhorita Alencar?" Ele perguntou, um leve sarcasmo na voz, mas os olhos pareciam menos hostis. "Apenas absorvendo o ambiente, senhor Montenegro. É um lugar encantador, com uma história palpável." Ele descruzou os braços e caminhou em sua direção, parando a uma distância respeitosa. O sol da tarde filtrava-se por entre as folhas das árvores, criando padrões de luz e sombra no chão e em seu rosto. "Minha mãe tem boas lembranças daqui. Meu pai adorava este lugar. Costumávamos passar todos os verões aqui quando eu era criança." Havia uma inflexão diferente em sua voz ao mencionar o pai, uma suavidade quase imperceptível, uma melancolia nostálgica. "Consigo imaginar o porquê", Diana disse, olhando ao redor, para a beleza serena do jardim. "Tem uma energia boa, acolhedora." Eles ficaram em silêncio por um momento, um silêncio menos hostil do que o anterior, quase confortável. Lisandro parecia diferente ali, menos tenso, a armadura de aço levemente afrouxada. Ele parecia mais jovem, menos sobrecarregado. "Minha mãe mencionou que você tem um talento especial para captar a essência dos lugares e das pessoas", ele comentou, pegando-a de surpresa. Era quase um elogio. "Eu tento." Diana sorriu minimamente, sentindo o rosto esquentar um pouco. "As flores têm uma linguagem própria, sabe? Elas podem transmitir emoções que as palavras às vezes não alcançam. Um arranjo pode contar uma história, evocar uma memória." Lisandro a encarou, e pela primeira vez ela viu curiosidade genuína em seus olhos, não apenas o escrutínio frio de sempre. Uma filósofa das flores? Havia um toque de ironia, mas também de interesse. "Talvez," ela riu baixinho, sentindo-se mais relaxada. "Ou apenas alguém que ama o que faz e acredita no poder da beleza simples." De repente, uma onda de náusea a atingiu com força, o mundo girando levemente. Diana levou a mão à boca, o rosto empalidecendo instantaneamente. O cheiro forte de uma madressilva próxima pareceu intensificar o mal-estar. Lisandro franziu o senho, a mudança em sua expressão sendo imediata. "Está tudo bem? Você parece indisposta." Ela tentou disfarçar, mas o enjoo era intenso demais. "Sim, só um pouco de tontura. Acho que o calor... Preciso de um pouco de ar." Antes que ela pudesse se afastar cambaleando, Lisandro segurou seu braço com firmeza,
mas sem rudeza, a mão dele quente e forte. Você está pálida como um fantasma. Venha, sente-se aqui. Ele a guiou até um banco de pedra rústico sob a sombra de uma magnólia frondosa. Sua preocupação, embora expressa de forma concisa e prática, era evidente e a surpreendeu. Diana sentou-se, respirando fundo, tentando controlar o enjoo e a vergonha. Lisandro permaneceu ao seu lado, observando-a com uma expressão indecifrável, mas atenta. Precisa de água? Posso pedir para trazerem algo para você comer? Não, obrigada. Já vai passar. Ela murmurou, sentindo-se embaraçosa. Odiava demonstrar fraqueza, especialmente na frente dele, o homem que parecia a personificação do autocontrole. Você trabalha demais, ele constatou, mais como uma afirmação do que uma pergunta, o olhar percorrendo o rosto pálido dela. Vi as luzes da sua loja acesas até tarde na noite passada, quando voltava de uma reunião. Diana ergueu os olhos, surpresa e um pouco alarmada. Ele passara por sua loja e notara: tenho muitas encomendas, e com o evento da sua mãe o ritmo aumentou. Mesmo assim, precisa cuidar de si mesma, ninguém é de ferro. As palavras dele, embora proferidas em seu tom habitual, carregavam um quê de preocupação genuína que a tocou de forma inesperada. O mal-estar começou a ceder. Diana recompôs-se, a cor voltando lentamente às suas faces. Estou bem agora, obrigada pela ajuda. Certeza, ele insistiu, os olhos azuis fixos nos dela. Absoluta. Ela se levantou, um pouco trêmula, mas determinada a não prolongar aquele momento de vulnerabilidade. Preciso tirar algumas medidas e fazer algumas anotações para o projeto. Lisandro não insistiu. Apenas a observou enquanto ela retomava seu trabalho, mas algo havia mudado entre eles naquele breve instante. Aquela pequena fissura na armadura dele, aquele vislumbre de humanidade e preocupação, deixara Diana pensativa, e Lisandro, por sua vez, encontrou-se intrigado pela força e pela aparente fragilidade daquela mulher. Ela não era como as outras que conhecia, que se desmanchavam em rapapés ou tentavam impressioná-lo com futilidades. Havia uma autenticidade nela, uma paixão genuína pelo que fazia, que ele secretamente começava a admirar. Nas semanas que se seguiram, eles tiveram outros encontros esporádicos, sempre relacionados ao trabalho. Lisandro, por insistência da mãe, que queria a opinião prática e objetiva do filho, acompanhou algumas decisões sobre a festa na casa de campo. Cada interação era um pequeno estudo de contrastes, a frieza calculada dele, a calidez espontânea dela. As farpas ocasionais, geralmente iniciadas por algum comentário seco dele, e as respostas espirituosas dela, os silêncios carregados de subentendidos. Diana começou a perceber que por trás da fachada de gelo havia um homem solitário, talvez até mesmo ferido por responsabilidades precoces e perdas passadas. E Lisandro, cada vez mais, via em Diana uma força tranquila, uma resiliência e uma integridade que o atraíam de forma inexplicável. Ele começou a frequentar a Flor de Lis com a desculpa esfarrapada de comprar flores para o escritório ou para a mãe, mas seus olhos demoravam-se em Diana mais do que o necessário. Observava-a a criar seus arranjos, as mãos ágeis e delicadas, transformando simples flores em obras de arte vivas. Sentia uma paz incomum naquele ambiente perfumado e colorido, um refúgio da pressão constante e do ambiente estéril de seu mundo corporativo. Chegava a fazer perguntas sobre as flores, os significados, e Diana, surpresa, respondia com paciência, notando o interesse genuíno por trás da curiosidade disfarçada. Diana, por sua vez, sentia-se cada vez mais confusa e dividida. Aquele homem a irritava profundamente com sua arrogância ocasional e sua aparente falta de emoção, mas, ao mesmo tempo, os raros momentos em que ele baixava a guarda revelavam um vislumbre de alguém que ela sentia que poderia entender, talvez até gostar. Repreendia-se por tais pensamentos. Estava focada em seu bebê, em sua independência. Um milionário frio, complicado e francamente intimidante era a última coisa de que precisava em sua vida, já repleta de desafios. Mas o destino, como um maestro travesso e persistente, continuava a reger sua sinfonia, aproximando aqueles dois seres tão diferentes,
tecendo os fios de seus destinos de uma forma que nenhum deles poderia prever ou controlar. As sementes de algo novo e inesperado haviam sido plantadas, e mesmo sob o gelo aparente da indiferença e da formalidade, começavam a germinar, teimosas e resilientes, como uma flor rara desabrochando no inverno. A festa na casa de campo dos Montenegro foi um evento memorável, não pela ostentação costumeira dos eventos da família, mas pela atmosfera íntima e genuinamente acolhedora que Diana conseguiu criar com maestria. As flores silvestres colhidas na região, dispostas em jarros de cerâmica artesanal, as velas aromáticas espalhadas discretamente, os tecidos rústicos como juta e linho cru, e a iluminação suave e dourada transformaram o local em um cenário de conto de fadas campestre. Helena Montenegro estava radiante, emocionando-se ao ver como o ambiente refletia o espírito simples e amoroso de seu falecido marido. Até mesmo Lisandro pareceu relaxar um pouco, um leve sorriso surgindo em seus lábios algumas vezes ao longo da noite, especialmente quando observava a satisfação incontida da mãe ou quando provava um dos canapés que Diana, surpreendentemente, também havia ajudado a selecionar com o buffet, mostrando um conhecimento inesperado. Diana, mantendo sua postura profissional, certificava-se de que tudo corria perfeitamente, seus olhos atentos a cada detalhe, mas vez ou outra encontravam os de Lisandro. Havia uma nova corrente elétrica entre eles, uma tensão sutil, um reconhecimento mútuo que ambos sentiam, mas nenhum ousava nomear ou explorar. A gravidez de Diana avançava a passos largos. A barriga começava a despontar discretamente sob as roupas mais folgadas que ela passara a adotar, e os enjoos matinais finalmente haviam diminuído, dando lugar a um apetite voraz por combinações estranhas e a uma sonolência constante que a pegava desprevenida em alguns momentos do dia. Ela ainda não contara a ninguém, além de Laura e sua médica, sobre sua condição. A ideia de revelar sua gravidez ao mundo, especialmente a clientes como os Montenegro, cuja opinião por algum motivo começava a importar mais do que deveria, a deixava apreensiva. Temia julgamentos, olhares curiosos, perguntas invasivas, talvez até a perda de oportunidades de trabalho por ser vista como menos capaz ou distraída. Numa tarde chuvosa e cinzenta, algumas semanas após a festa na casa de campo, Diana estava na flor de lis, finalizando um arranjo complexo para um casamento. A melodia suave de um piano clássico tocava baixinho no ambiente, misturando-se ao som da chuva batendo na vidraça. Estava tão concentrada que mal ouviu a sineta da porta tocar. Era Lisandro. Ele entrou, sacudindo a água do sobretudo escuro de grife, os cabelos negros e lisos levemente úmidos e despenteados, o que lhe conferia um ar surpreendentemente mais humano e menos formal do que o habitual. Ele parecia um pouco cansado, os ombros levemente curvados. "Senhor Montenegro", Diana disse, genuinamente surpresa. Sua presença ali, sem aviso, era inesperada. Não o esperava. Aconteceu alguma coisa? "Vim buscar as flores para minha mãe. Ela me pediu para passar aqui. Disse que você teria algo especial para ela hoje." Ele respondeu, a voz soando um pouco menos ríspida, quase suave. Seus olhos percorreram a loja, demorando-se nos detalhes. Um novo vaso que ela pintara à mão, um livro sobre botânica aberto no balcão, antes de pousarem em Diana. Ele notou as olheiras discretas sob seus olhos e uma certa palidez, apesar do rubor que a surpresa lhe trouxera às faces. Ela parecia mais frágil do que de costume. "Claro, estão prontas. Um buquê de suas peônias favoritas." Diana contornou o balcão para pegar o arranjo primoroso, mas um movimento brusco, combinado com o chão levemente escorregadio da entrada, onde a água da chuva se acumulava trazida pelos sapatos dos clientes, fez com que ela perdesse o equilíbrio. Soltou um pequeno grito abafado e fechou os olhos instintivamente, esperando o impacto doloroso contra o chão frio. Mas ele não veio. Duas mãos fortes, surpreendentemente rápidas, a seguraram pela cintura, firmes e protetoras, impedindo a queda iminente. Diana abriu os olhos e encontrou o rosto de Lisandro a centímetros do seu. O cheiro amadeirado e cítrico do perfume dele misturou-se ao aroma doce e delicado das flores, criando uma combinação inebriante
que fez sua cabeça girar levemente. Seus olhos azuis, normalmente frios e distantes, pareciam mais escuros, mais intensos, faiscando com uma emoção que ela não conseguia decifrar. Preocupação, certamente, mas havia algo mais, uma profundidade que aprendeu. O coração dela disparou, não apenas pelo susto da quase queda, mas pela proximidade repentina, pelo toque inesperado e firme. Você está bem? A voz dele era um sussurro rouco, a preocupação genuína em seu tom fazendo-a arrepiar-se. Sim, estou. Obrigada. Diana gaguejou, sentindo o rosto corar violentamente, o calor subindo pelo pescoço. As mãos dele ainda estavam em sua cintura, e ela podia sentir o calor e a força delas através do tecido fino de sua blusa. Por um instante eterno, nenhum dos dois se moveu. Presos naquele momento de contato físico inesperado, uma corrente elétrica percorrendo o espaço entre eles, palpável e intensa. Lisandro pareceu hesitar, seus olhos fixos nos dela por uma fração de segundo a mais do que o necessário, depois desviando o olhar instintivamente para a curva sutil de sua barriga, que o tecido mais justo da blusa, esticado pela postura, agora evidenciava de forma mais clara. Uma ruga de interrogação de súbita compreensão formou-se em sua testa. Ele a soltou lentamente, dando um passo para trás, a expressão tornando-se novamente reservada, quase impenetrável, como se ele estivesse processando uma informação crucial. Diana ajeitou a roupa apressadamente, sentindo-se completamente exposta, vulnerável, como se seu segredo mais íntimo tivesse sido desvendado. O segredo que ela guardava com tanto cuidado parecia pairar no ar entre eles, denso e carregado. Tenha mais cuidado, ele disse, a voz voltando ao tom neutro de sempre. Mas havia algo diferente em seu olhar, uma suspeita teimosa, uma curiosidade que ele tentava, sem muito sucesso, disfarçar. O chão está molhado. Ela apenas assentiu, incapaz de formular uma frase coerente, pegando o buquê com as mãos levemente trêmulas e entregando a ele. Aqui estão as flores da sua mãe. Lisandro pagou, o silêncio entre eles agora carregado de uma nova tensão, de palavras não ditas. Antes de sair, ele parou na porta, já com a mão na maçaneta, e se virou. Diana. Ele a chamou pelo primeiro nome, o que a surpreendeu profundamente, pois ele sempre mantivera uma formalidade impecável. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, não hesite em me procurar. Sua voz era baixa, quase íntima, e então ele se foi, o barulho da sineta da porta soando anormalmente alto no silêncio que se seguiu, deixando Diana com o coração aos pulos, as pernas bambas e a mente fervilhando. Ele teria percebido? Aquele olhar demorado em sua barriga, a preocupação em sua voz, era genuína ou apenas polidez calculada? E por que a oferta de ajuda, tão direta e inesperada? Ela balançou a cabeça, tentando afastar aqueles pensamentos perturbadores. Lisandro Montenegro era um cliente, um homem complicado e distante, pertencente a um mundo que não era o seu. Não havia espaço para ele em sua vida, especialmente agora, com um bebê a caminho. Os dias se transformaram em semanas. Diana finalmente passou do primeiro trimestre e começou a compartilhar a notícia de sua gravidez com seus pais, que após o choque inicial e uma avalanche de perguntas preocupadas, a apoiaram incondicionalmente, oferecendo amor e toda a ajuda que ela precisasse. Laura, sua amiga, era sua grande confidente e cúmplice, acompanhando-a nas consultas médicas e ajudando-a com os preparativos para o quarto do bebê. A flor de lis continuava a prosperar, mas o cansaço da gravidez começava a pesar mais. Diana sabia que logo precisaria diminuir o ritmo, talvez contratar mais uma pessoa. Lisandro não voltou à loja nas semanas seguintes, para alívio e, paradoxalmente, uma pontinha de decepção de Diana. Mas Helena Montenegro continuou sendo uma cliente fiel e cada vez mais afetuosa, sempre gentil e curiosa sobre a vida de Diana, de uma forma maternal e discreta. Diana sentia um carinho genuíno pela senhora, mas evitava qualquer assunto que pudesse levar a Lisandro. No entanto, ela não conseguia tirá-lo completamente da cabeça. Aquele momento na loja, o toque de suas mãos, a intensidade de seu olhar, tudo aquilo a perturbava mais do que ela gostaria de admitir. Havia uma atração ali, perigosa e indesejada,
mas inegável e teimosa como uma erva daninha que insiste em brotar. Certa noite, a chuva caía forte lá fora, um temporal que açoitava a cidade. Diana estava trabalhando até mais tarde na floricultura, tentando finalizar uma encomenda urgente para um evento no dia seguinte. Sentia-se particularmente exausta, a solidão apertando o peito enquanto ouvia o vento uivar. De repente, a campainha da loja tocou insistentemente, o som quase agressivo em meio à tempestade. Com um suspiro cansado, ela foi atender, imaginando ser algum entregador perdido ou um vizinho precisando de ajuda. Ao abrir a porta, seu queixo caiu. Era Lisandro. Encharcado da cabeça aos pés, o cabelo negro grudado na testa, as roupas caras escuras de chuva, a expressão sombria e indecifrável. Lisandro, o que aconteceu? Entre, por favor, ela perguntou alarmada, abrindo mais a porta para que ele entrasse. O vento frio invadindo a loja junto com ele. Ele entrou pingando no chão recém-limpo e passou as mãos pelo cabelo, parecendo completamente desnorteado, quase febril. Eu preciso falar com você. Urgente. Sua voz estava rouca, carregada de uma emoção crua que Diana nunca vira nele antes. Claro, entre. Sente-se aqui. Ela o puxou para dentro, fechando a porta contra a fúria da tempestade. Você está tremendo de frio. Quer uma toalha, um chá quente? Posso preparar rapidinho. Lisandro apenas balançou a cabeça, os olhos azuis, agora surpreendentemente vulneráveis, fixos nos dela. Diana, eu sei. A voz saiu num fio, quase inaudível acima do barulho da chuva. O coração dela parou por um instante, depois começou a bater descontroladamente. Sabe o quê? Ela sussurrou, embora uma terrível certeza já se formasse em sua mente. Sobre o bebê, ele disse, a voz baixa, mas firme, cada palavra caindo como uma pedra no silêncio tenso da loja. Eu sei que você está grávida. Diana sentiu o chão sumir sob seus pés, o ar faltar em seus pulmões. Como ele descobrira? Teria sido Helena em alguma conversa inocente? Ou sua própria aparência já a denunciava tanto assim? 1000 perguntas explodiram em sua mente, mas nenhuma palavra conseguiu escapar de seus lábios. Ela apenas o encarou, paralisada, esperando o veredito, o julgamento, a condenação. Lisandro deu um passo hesitante em sua direção, e pela primeira vez desde que o conhecera, a armadura de frieza e controle pareceu ter se esvaído completamente, revelando um homem surpreendentemente vulnerável, quase perdido, os ombros curvados sob o peso de algo que ela não compreendia. Eu não sei por que estou aqui, ele confessou, a voz embargada, quase quebrada. Mas desde aquele dia na loja, aquele tombo, eu não consigo parar de pensar em você, no bebê. Ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas em meio a um turbilhão de pensamentos. Eu sei que não é da minha conta, que você quer fazer isso sozinha, que é sua escolha. Mas Ele parou novamente, engolindo em seco, o olhar perdido no dela. Diana via a luta interna estampada em seu rosto pálido e molhado. Medo, confusão e algo mais. Algo que se assemelhava a uma súplica silenciosa, um pedido de ajuda disfarçado. Eu quero ajudar, ele disse finalmente, as palavras saindo com uma urgência desesperada. De alguma forma, não por pena ou obrigação, mas porque eu me importo, Diana. Eu realmente me importo. As palavras pairaram no ar, carregadas de um peso e uma sinceridade que a atingiram em cheio, desmontando todas as suas defesas. Diana sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, quentes e incontroláveis. Aquele homem, o milionário frio, o empresário implacável e distante, estava ali na sua pequena floricultura, encharcado e vulnerável, oferecendo-lhe ajuda, dizendo que se importava com ela, com seu bebê. Era demais para assimilar, demais para suportar. Lisandro, Ela começou, a voz falhando, sem saber o que dizer, o que sentir. Ele deu mais um passo, encurtando a pequena distância que ainda os separava. Não precisa me dar uma resposta agora. Eu entendo que isso é chocante. Sua mão se ergueu hesitante, como se quisesse tocar o rosto dela, mas ele a conteve no último segundo. Apenas pense nisso. Por favor, pense na minha oferta. Seus olhos azuis,
agora límpidos e surpreendentemente expressivos, suplicavam com uma intensidade que a deixou sem fôlego. O mundo de Diana, tão cuidadosamente construído, tão planejado, parecia estar girando fora de controle, varrido pela tempestade lá fora e pela tormenta emocional que se instalara dentro dela. Aquele homem que ela tentara com todas as forças manter à distância estava não apenas cruzando seu caminho de forma indelével, mas abalando as fundações de sua vida, de suas certezas, e no fundo de seu coração assustado e confuso, uma pequena e teimosa semente de esperança, irrigada pela sinceridade inesperada dele, começava a brotar, desafiando a lógica e o medo. A confissão de Lisandro na noite chuvosa deixou Diana em um turbilhão de emoções contraditórias que a mantiveram acordada por várias noites. Nos dias que se seguiram àquela visita inesperada e transformadora, ela se pegou revivendo cada palavra, cada olhar, cada hesitação dele. A imagem de Lisandro, o todo-poderoso CEO, encharcado e vulnerável, confessando que se importava, contrastava violentamente com o empresário frio e calculista que ela conhecera inicialmente. A oferta de ajuda, a declaração de que ele se importava, aquilo mexera com ela profundamente, desestabilizando suas defesas e seus planos tão bem traçados. Seu plano de maternidade solo, antes tão claro e definido em sua mente, agora parecia ter ganhado uma variável complexa, humana e imprevisível. Ela conversou longamente com Laura, sua amiga e confidente, que ouviu tudo com atenção e uma surpresa crescente nos olhos. Diana, isso é inacreditável para dizer o mínimo, Laura comentou, ponderando a situação com a praticidade que lhe era peculiar. O Lisandro Montenegro, o iceberg humano, como algumas revistas o chamam, mas mais importante, você sentiu sinceridade nele? Não foi algum tipo de jogo? Sim, Diana admitiu, a voz baixa, quase um sussurro. Foi a coisa mais sincera e crua que já ouvi dizer. Seus olhos, ele parecia perdido, mas genuinamente determinado. Não havia arrogância, apenas uma vulnerabilidade que me surpreendeu. E o que você vai fazer? Laura perguntou, segurando a mão de Diana com força. Você vai aceitar essa ajuda? Diana suspirou, olhando para a pequena muda de violeta que enfeitava sua mesa de centro. Eu não sei, Laura. Parte de mim, a parte mais racional e assustada, quer manter distância, proteger meu coração e meu bebê dessa complicação toda. Ele é de um mundo tão diferente. Mas outra parte está curiosa, intrigada, e, para ser completamente honesta, um pouco tocada pela atitude dele. A verdade era que a gravidez começava a pesar não apenas fisicamente, com o cansaço constante e as costas doloridas, mas também emocionalmente. Havia momentos de solidão avassaladora, de receio sobre o futuro, sobre dar conta de tudo sozinha, especialmente nos dias em que se sentia mais fragilizada. A oferta de Lisandro, por mais inesperada e disruptiva que fosse, surgia como um farol bruxuleante em meio à neblina de suas incertezas. Lisandro, por sua vez, também vivia dias de inquietação e uma ansiedade que não lhe era familiar. Expor-se daquela maneira, revelar seus sentimentos de forma tão direta, fora um impulso, algo que ele não costumava fazer, algo que ia contra todos os seus instintos de autopreservação. Mas a imagem de Diana, a força silenciosa em seus olhos castanhos, a maneira como ela enfrentava a vida e a gravidez com tanta dignidade e coragem, o havia desarmado completamente. Ele se viu pensando nela constantemente, uma preocupação genuína misturada a uma atração crescente e desconcertante. Descobrira sobre a gravidez por uma combinação de observação e uma conversa casual, mas reveladora, com sua mãe. Helena, em sua inocência ou talvez com uma pitada de astúcia maternal, comentara sobre a palidez de Diana e como ela parecia estar trabalhando demais, mencionando até mesmo um desejo súbito por morangos com pimenta que Diana confidenciara. Juntando isso à cena da quase queda na loja, a forma como Diana instintivamente protegera a barriga e ao mal-estar na casa de campo, as peças se encaixaram. E em vez de sentir indiferença, ou considerar aquilo um problema alheio, sentiu uma necessidade urgente, quase visceral, de estar perto, de oferecer suporte, de protegê-la. Ele cumpriu a promessa de não pressioná-la,
Deu-lhe espaço, tempo para processar. Mas, sutilmente, sem ser invasivo, começou a se fazer presente de formas inesperadas. Enviava flores anonimamente para a Flor de Lis, ironicamente compradas em outra floricultura para não levantar suspeitas imediatas, com bilhetes simples, sem remetente como para alegrar seu dia ou continue forte. Certa vez, sabendo por sua mãe que Diana estava com um desejo intenso por uma fruta exótica difícil de encontrar naquela época do ano, ele moveu céus e terras, usando seus contatos e recursos, para consegui-la e a deixou na porta da loja dela antes que abrisse, com um pequeno cartão escrito à mão, com uma caligrafia elegante e firme. Espero que goste. L. Diana recebia esses gestos com um misto de surpresa, constrangimento e um calor crescente no peito que a assustava e confortava ao mesmo tempo. Eram pequenos sinais, mas significavam muito. Mostravam um lado de Lisandro que ela não conhecia. Atencioso, gentil, quase protetor. Ele parecia adivinhar seus pensamentos, suas necessidades não ditas. Aos poucos, as barreiras que ela erguera ao redor de seu coração, tijolo por tijolo, começaram a ceder, a rachar sob a persistência silenciosa e delicada dele. Finalmente, após uma semana de muita reflexão e algumas noites mal dormidas, ela decidiu que precisava conversar com ele, esclarecer as coisas, entender suas reais intenções. Ligou para o celular de Lisandro, que ele mesmo lhe dera naquela noite chuvosa, a voz um pouco trêmula, o coração na mão. Lisandro, é a Diana. Diana Alencar. Gostaria de conversar com você, se você ainda estiver disposto. Podemos nos encontrar? Do outro lado da linha, Lisandro, que estava no meio de uma reunião tensa sobre uma fusão, sentiu um alívio imenso e uma pontada de esperança ao ouvir a voz dela. Pediu licença aos seus diretores, alegando uma urgência pessoal inadiável, algo que jamais fizera antes. Claro, Diana, quando e onde for melhor para você. Estou à sua disposição. Eles marcaram um encontro em um café tranquilo e charmoso no bairro dela, um lugar com mesas ao ar livre e um pequeno jardim interno, longe dos olhares curiosos da alta sociedade e do ambiente formal e opressor da Montenegro Corp. Quando Diana chegou, Lisandro já estava lá esperando em uma mesa discreta no canto, vestindo uma camisa casual e jeans, parecendo incrivelmente normal e acessível. Ele se levantou para cumprimentá-la, um sorriso contido, mas genuíno nos lábios. Obrigada por vir, Diana disse sentando-se, as mãos um pouco suadas. Eu é que agradeço por me chamar, Diana. Fiquei esperando. Pediram cafés e, por um momento, o silêncio pairou, mas desta vez era um silêncio expectante, carregado de possibilidades, não desconfortável ou hostil. Lisandro, Diana começou buscando as palavras certas, o olhar fixo na xícara à sua frente. Eu pensei muito sobre o que você disse, sobre sua oferta de ajuda, sobre tudo. Ela o encarou, os olhos castanhos sinceros e um pouco apreensivos. Eu agradeço de verdade, e os gestos que você tem feito, as flores, a fruta, significaram muito para mim, mais do que você imagina. Ele assentiu, o olhar atento, esperando que ela continuasse sem interromper. Eu escolhi ser mãe solo por motivos muito pessoais, como acho que você intuiu. Ela continuou, a voz ganhando firmeza. Sempre fui independente. Aprendi a contar apenas comigo mesma, e a ideia de depender de alguém, especialmente em algo tão importante e transformador quanto a criação do meu filho, me assustava um pouco, confesso. Eu entendo, Lisandro disse, e pela primeira vez, ela sentiu que ele realmente entendia, sem julgamentos, sem condescendência. Havia uma empatia em seu olhar que a surpreendeu. Mas Diana respirou fundo, reunindo coragem. A verdade é que, às vezes, é difícil e assustador. E os seus cuidados recentes, sua preocupação, me fizeram ver que talvez aceitar ajuda não seja um sinal de fraqueza, mas de sabedoria, e que nem toda ajuda vem com cordas invisíveis. Um brilho suave, quase terno, iluminou os olhos de Lisandro. Diana, eu não quero invadir seu espaço, nem tomar decisões por você, muito menos controlá-la. Só quero estar presente, se você me permitir. Como um amigo, um apoio,
Alguém com quem você possa contar. O que você precisar, quando precisar. Sabe por quê? Ela perguntou a pergunta que martelava em sua mente desde aquela noite. Por que você está fazendo isso, Lisandro? Nós mal nos conhecemos, viemos de mundos tão diferentes. Ele desviou o olhar por um instante, observando uma borboleta que pousara em uma flor próxima, como se buscasse coragem nas palavras que precisava dizer. Porque você é diferente, Diana. Você é real, autêntica. Você tem uma força e uma luz que eu nunca encontrei em ninguém antes. E por quê? Porque desde que cruzei seu caminho, desde aquele primeiro encontro no salão de festas, algo mudou em mim. Ele voltou a encará-la, a intensidade em seus olhos, fazendo o coração dela acelerar. Você me faz querer ser um homem melhor, Diana. Alguém menos frio, menos fechado. A sinceridade em suas palavras era palpável, desarmante. Diana sentiu uma onda de emoção tomar conta de si, um nó se formando em sua garganta. Ali estava ele, o milionário frio, despindo sua alma, revelando suas vulnerabilidades, suas próprias necessidades não expressas. E naquele momento, ela não viu o empresário implacável, o magnata inacessível, mas apenas um homem, buscando conexão, oferecendo seu coração de uma forma hesitante, mas genuína e tocante. Eu aceito sua ajuda, Lisandro, ela disse, a voz embargada, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. E talvez possamos ser amigos, bons amigos. Um sorriso largo, o primeiro que Diana via sem qualquer restrição ou sombra, iluminou o rosto de Lisandro, transformando-o completamente. Parecia anos mais jovem, mais leve, quase menino. Isso me faria muito feliz, Diana. Mais do que você imagina. A partir daquele dia, uma nova e surpreendente dinâmica se estabeleceu entre eles. Lisandro começou a acompanhar Diana em algumas consultas médicas, sempre discreto e respeitoso, fazendo perguntas inteligentes aos médicos, mostrando um interesse genuíno pelo desenvolvimento do bebê. Ajudava-a com pequenas coisas na floricultura quando ela se sentia mais cansada, carregando vasos pesados ou organizando entregas, para espanto de suas funcionárias. Compartilhavam refeições simples, às vezes na casa dela, outras em restaurantes discretos que ele descobria. Conversavam sobre tudo e sobre nada, descobrindo afinidades e diferenças que os complementavam. Diana descobriu um Lisandro espirituoso, com um senso de humor seco e inteligente e surpreendentemente sensível por trás da fachada que ele apresentava ao mundo. E Lisandro, por sua vez, encontrava em Diana uma calmaria, uma autenticidade e uma alegria de viver que o rejuvenescia, que o fazia questionar suas próprias prioridades. Ele se encantava com a paixão dela pelas flores, pela vida, pelo bebê que crescia em seu ventre, e que, para sua surpresa, ele começava a sentir um carinho protetor. Helena Montenegro observava a aproximação dos dois com um sorriso discreto e esperançoso. Ela sempre soubera que, por trás da frieza aparente do filho, havia um coração bom e generoso, apenas esperando a pessoa certa para despertá-lo. E Diana, com sua doçura, sua força e sua integridade, parecia ser essa pessoa. Claro que nem tudo era um mar de rosas. Havia os olhares curiosos da sociedade quando eram vistos juntos, os comentários maldosos e sussurrados sobre a florista oportunista e o milionário ingênuo. Diana sofria com isso em silêncio, mas Lisandro era seu escudo, protegendo-a com uma ferocidade e uma lealdade que ela não esperava. Ele enfrentava os boatos de cabeça erguida, deixando claro para quem quisesse ouvir, através de gestos e palavras firmes, que Diana era uma mulher honrada e que a relação deles, qualquer que fosse sua natureza, era assunto apenas dos dois. Ele chegou a organizar um pequeno almoço em sua casa, convidando alguns formadores de opinião e amigos próximos, apresentando Diana formalmente, não como uma prestadora de serviços, mas como uma amiga querida, calando muitas bocas com sua atitude firme. Uma tarde ensolarada, enquanto montavam juntos o berço no quarto do bebê, um presente de Lisandro, que ele insistira em montar pessoalmente, apesar de sua falta de habilidade manual, o que gerou momentos de genuína diversão e cumplicidade entre eles. Suas mãos se tocaram ao alcançarem uma peça ao mesmo tempo. Um arrepio percorreu ambos,
intenso e revelador. Olharam-se e a amizade que haviam construído com tanto cuidado pareceu por um instante mágico e eletrizante transcender para algo mais profundo, mais íntimo. O desejo, antes reprimido e disfarçado, agora brilhava nos olhos de ambos, claro e inegável. Lisandro aproximou o rosto do dela lentamente, hesitante, buscando permissão em seus olhos. Diana prendeu a respiração, o coração batendo forte. Seus lábios se encontraram, roçando os de Diana com uma ternura infinita, um toque suave como uma pétala de rosa. Foi um beijo suave no início, hesitante e exploratório, mas que logo se aprofundou, carregado de todas as emoções contidas, de todas as palavras não ditas, de toda a saudade de algo que eles nem sabiam que estavam procurando. Um beijo que selava não apenas uma amizade improvável, mas o início de um amor inesperado, construído sobre sinceridade, respeito e redescobertas mútuas. Quando se afastaram, ofegantes e com os olhos brilhando, sabiam, sem precisar de palavras, que suas vidas haviam mudado para sempre, de forma irrevogável. Aquele milionário frio não apenas cruzara o caminho de Diana, mas encontrara nele um novo rumo para o seu próprio coração, um caminho de volta para suas emoções. E Diana, que só queria ser mãe solo, descobria, assustada e exultante, que o amor podia chegar das formas mais inesperadas, transformando seus planos e preenchendo sua vida de uma maneira que ela jamais sonhara ser possível. O beijo trocado enquanto montavam o berço foi um divisor de águas, um ponto de não retorno na relação entre Diana e Lisandro. A amizade, já sólida e tecida com fios de sinceridade e cumplicidade, abriu espaço para um sentimento mais profundo, mais avassalador, que ambos tentavam entender e nomear. Encontraram-se navegando em águas desconhecidas, mas incrivelmente excitantes. A atração que ambos sutilmente disfarçavam ou tentavam ignorar, agora era uma corrente elétrica constante entre eles, visível em olhares demorados, toques hesitantes que se prolongavam e sorrisos que guardavam segredos compartilhados. Havia um misto de medo e euforia em cada encontro. Diana temia entregar seu coração novamente, especialmente a um homem cujo mundo era tão vastamente diferente do seu, um mundo de poder e riqueza que a intimidava e, por vezes, parecia superficial. Lisandro, por sua vez, receava que suas antigas couraças, seus hábitos de isolamento emocional e os fantasmas de seu passado pudessem sabotar aquela felicidade recém-descoberta, aquela luz que Diana trouxera para sua existência sombria. Contudo, o amor que florescia entre eles como um jardim secreto e resiliente era mais forte que seus medos individuais. Começaram a namorar, discretamente no início, saboreando cada momento juntos como se fosse um tesouro precioso. Lisandro era um cavalheiro à moda antiga, tratando Diana com uma ternura, um cuidado e um respeito que a faziam se sentir a mulher mais especial e amada do mundo. Ele se maravilhava com cada mudança na gravidez dela, acompanhando-a em todas as consultas, lendo livros sobre paternidade, participando ativamente dos cursos de preparação para o parto, a mão sempre firme na dela durante os exercícios de respiração, os olhos brilhando de uma emoção que ele não mais tentava ou conseguia esconder. A barriga de Diana crescia a cada dia, tornando-se um símbolo visível do milagre da vida, e com ela, o amor de Lisandro pelo bebê que, de alguma forma inexplicável e poderosa, ele já considerava parte intrínseca de si, um laço que transcendia o sangue. A notícia do relacionamento deles, claro, não demorou a se espalhar pela alta sociedade como um rastilho de pólvora. Os comentários maldosos e as fofocas persistiam nos círculos mais esnobes, mas agora Diana tinha Lisandro ao seu lado, firme como uma rocha, e juntos enfrentavam o mundo com uma cumplicidade silenciosa e poderosa. Helena Montenegro era a maior apoiadora e fã número 1 do casal, vibrando com a felicidade radiante do filho e o carinho genuíno e protetor que ele demonstrava por Diana e pelo futuro neto. Ela organizou um chá de bebê surpresa para Diana, uma festa elegante e cheia de afeto, reunindo as amigas dela, a família de Diana, que a princípio se sentira intimidada, mas logo foi conquistada pela gentileza de Helena, e até mesmo algumas socialites,
que, influenciadas pela admiração incontestável da matriarca dos Montenegro por Diana, começavam a ver a florista com outros olhos, reconhecendo sua força e doçura. Houve momentos de tensão e desafios, inevitáveis em qualquer relacionamento, especialmente um tão improvável quanto o deles. A pressão do trabalho de Lisandro, suas responsabilidades no comando do Império Montenegro, por vezes o deixavam exausto, irritadiço e distante, trazendo à tona resquícios da antiga frieza e do isolamento. Diana, com sua sensibilidade aguçada e a paciência que o amor lhe conferia, aprendia a reconhecer esses momentos e, em vez de se magoar ou cobrar, oferecia-lhe compreensão, silêncio e espaço, sabendo que ele sempre voltava para o calor de seus braços, buscando refúgio e paz. Por outro lado, Diana, às vezes, sentia-se insegura, um peixe fora d'água, temendo não se encaixar no mundo sofisticado e, por vezes, superficial de Lisandro, com seus códigos e expectativas não ditas. Mas ele, com uma paciência e um amor que a desarmavam, mostrava-lhe consistentemente que o único lugar onde ela precisava se encaixar perfeitamente era ao lado dele, em seu coração, e que a autenticidade dela era o que ele mais valorizava. Ele fazia questão de incluí-la em jantares de negócios importantes, não como um troféu, mas como sua parceira inteligente e perspicaz, cujas opiniões ele valorizava. Numa noite estrelada e morna de primavera, algumas semanas antes da data prevista para o parto, Lisandro levou Diana para um jantar especial na casa de campo, o lugar onde tantos momentos significativos haviam acontecido. O lugar estava magicamente decorado com simplicidade e elegância, com as flores preferidas dela, girassóis e margaridas, e centenas de pequenas velas criando uma atmosfera romântica e acolhedora. Após o jantar, que ele mesmo ajudara a preparar para a surpresa dela, caminharam pelo jardim extenso, sob a luz prateada da lua cheia, o único som sendo o canto dos grilos e o roçar suave de suas mãos. Lisandro parou perto do lago sereno e virou-se para Diana segurando suas mãos com delicadeza. Seus olhos azuis, antes gélidos, agora brilhavam com uma intensidade quente e apaixonada que fez o coração dela acelerar e suas pernas fraquejarem. Diana, ele começou, a voz embargada pela emoção contida, mas transbordante. Desde o momento em que você entrou na minha vida, naquele salão de festas, com seu olhar desafiador e sua paixão pelas flores, tudo mudou. Você me ensinou o que é amar de verdade, o que é ter um lar, o que significa construir uma família com laços de afeto e respeito. Você trouxe cor, luz e calor para o meu mundo, que antes era tão cinzento, previsível e frio. Ele se ajoelhou diante dela, que o olhava com os olhos marejados, a mão instintivamente protegendo a barriga proeminente. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul escuro e a abriu, revelando um anel deslumbrante, com um diamante que brilhava como uma estrela solitária, ladeado por pequenas safiras que lembravam a cor dos olhos dele. Eu sei que seus planos eram outros, meu amor, ele continuou, um sorriso terno e compreensivo nos lábios. Você queria ser mãe solo, forte e independente como sempre foi, mas o destino, em sua sabedoria infinita, nos uniu, e eu não consigo nem por um segundo imaginar minha vida sem você e sem o nosso, o nosso bebê. Ele corrigiu-se, a voz cheia de um amor que transbordava. Diana Alencar, luz da minha vida, você aceita se casar comigo? Aceita construir uma família ao meu lado, sermos parceiros em todas as jornadas, desafios e alegrias que a vida nos reservar? As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Diana, lágrimas de pura felicidade e incredulidade. Ela levou as mãos à boca, a emoção sufocando as palavras. Lisandro. Sim, claro que sim. 1000 vezes sim. Ela conseguiu dizer, a voz embargada, mas firme. Ele colocou o anel no dedo dela, o metal frio contrastando com o calor de sua pele, e o beijo que se seguiu foi uma promessa de amor eterno, uma celebração de suas almas interligadas, sob o testemunho silencioso das estrelas e da lua cúmplice. O parto aconteceu 2 semanas depois, um pouco antes do previsto, numa madrugada agitada. Foi um momento de grande ansiedade, expectativa e uma dor que Diana jamais imaginara ser capaz de suportar.
Lisandro não saiu do lado dela um só instante, segurando sua mão com força, enxugando seu suor, sussurrando palavras de incentivo, admiração e amor, tão nervoso e apreensivo quanto ela, mas tentando transmitir uma calma que ele mesmo não sentia completamente. E então, após horas que pareceram uma eternidade, o choro forte e saudável do bebê ecoou pela sala de parto, um som que foi a melodia mais linda que ambos já tinham ouvido. Um menino, perfeito, saudável, com um tufo de cabelos escuros como os do pai e os olhos curiosos que pareciam querer absorver o mundo. Quando a enfermeira, com um sorriso gentil, colocou o pequeno embrulho nos braços de Diana, ela sentiu uma onda de amor tão avassaladora, tão pura e intensa, que pensou que seu coração explodiria de tanta felicidade. Lisandro aproximou-se, os olhos marejados, e beijou a testa de Diana, demorando-se ali, e depois depositou um beijo suave na cabecinha do filho. Ele é lindo, Diana, perfeito, nosso campeão. Ele sussurrou a voz embargada, o rosto transfigurado pela emoção. Nosso filho, Lisandro, ela disse, sorrindo entre lágrimas de alívio e alegria. Nosso pequeno Rafael. O nome, escolhido juntos após muitas discussões e risadas, significava Deus curou, e para eles representava a cura de velhas feridas, a restauração da fé no amor e o início de uma nova vida cheia de luz, esperança e incontáveis possibilidades. Os primeiros meses com Rafael foram de descobertas intensas, noites em claro embalando o pequeno, fraldas trocadas em horários improváveis e um amor que se multiplicava a cada sorriso banguela, a cada pequeno suspiro do bebê. Lisandro revelou-se um pai surpreendentemente dedicado, participativo e imensamente carinhoso. Ele aprendia com avidez a dar banho, a trocar fraldas com uma destreza crescente, a acalmar o choro do bebê com canções de ninar desafinadas, mas cantadas com todo o coração, e uma paciência que nem ele sabia possuir. A mansão dos Montenegro, antes um lugar frio, silencioso e impecavelmente organizado, agora ecoava com risadas de bebê, o som de brinquedos coloridos, canções de ninar e o burburinho feliz e caótico de uma família que se formava. Helena era uma avó coruja e presente, mimando o neto com presentes e carinho, e enchendo a casa de alegria e de histórias sobre a infância de Lisandro. Diana, aos poucos, retomou suas atividades na floricultura, agora com a ajuda de mais funcionárias e uma estrutura que Lisandro a ajudara a organizar para que ela pudesse ter mais flexibilidade, conciliando a maternidade com sua paixão pelo trabalho que tanto amava. Lisandro a apoiava em tudo, orgulhoso da mulher forte, talentosa e multitarefas que ela era. Casaram-se numa cerimônia íntima e emocionante no jardim da casa de campo, no final da tarde, rodeados pela família e pelos amigos mais próximos. Diana estava deslumbrante em um vestido simples, mas elegante, carregando um buquê de lírios do vale, suas flores favoritas. Rafael, em um pequeno terninho feito sob medida, roubou a cena no colo orgulhoso do pai, soltando gritinhos alegres durante a troca de votos. A vida de Diana não fora, de fato, como ela planejara meticulosamente. Ela queria ser mãe solo, construir sua felicidade de forma independente, protegida das dores do amor. Mas o destino, com suas reviravoltas irônicas e surpreendentes, trouxera um milionário frio e aparentemente inacessível para cruzar seu caminho e mudar tudo, para virar seu mundo de cabeça para baixo. E essa mudança, embora inicialmente assustadora e inesperada, fora a mais bela, profunda e transformadora de sua vida. Lisandro, o homem que parecia ter um coração de gelo, descobrira em Diana e Rafael o calor de um amor verdadeiro, a alegria simples e profunda de uma família. Juntos eles aprenderam que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, quebrar as barreiras mais rígidas e construir pontes sólidas onde antes só havia abismos de solidão e desconfiança. Eles eram a prova viva de que, às vezes, os planos que a vida tem para nós são infinitamente melhores, mais ricos e mais surpreendentes do que os que fazemos para nós mesmos. E de mãos dadas, com o pequeno Rafael crescendo feliz e amado entre eles, caminhavam com confiança rumo a um futuro cheio de flores, amor incondicional e a certeza serena de que, juntos, eram invencíveis,
completos. O milionário frio não era mais frio, aquecido pela chama do amor. E a mãe solo não estava mais sozinha. Estavam finalmente em casa, um no coração do outro. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.